Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de eletro, nosso SG Curso, no canal SG Curso. Sou o Dr. Felipe Souza, cardiologista, especialista em eletrofisiologia. Vou passar para vocês aqui a análise de um eletrocardiograma muito interessante aqui dentro do Apple Vision Pro, aqui do ambiente do Apple Vision Pro. Primeira coisa que a gente vai falar também é que esse curso completo, teórico e prático, do jeito que eu faço, com análise dos eletrocardiogramas, está na Hotmart e está sendo vendido na Hotmart. Você que quer o curso completo, quer se aprimorar, às vezes quer saber mais com alguns vídeos que está faltando aqui de teoria, bem prático mesmo e rápido, não deixe de acessar o ambiente que eu estou colocando para vocês, o link aí que eu estou colocando para vocês na descrição desse vídeo. Mas vamos lá, vamos analisar o eletrocardiograma aqui que eu trouxe para vocês, um eletrocardiograma muito interessante, já é para um pessoal que já está do nível médio para o avançado, mas pega aqui desde o começo, principalmente que você está começando, que eu vou passar todo um review de tudo que eu quero mostrar para vocês, do sistema de condução que eu quero mostrar, vou mostrar também o coração aqui, algumas coisas, algumas partes do coração que é importante, então vou deixando isso aqui tudo mais para lá, depois eu vou focar nessa parte. Vamos então aqui, ó. No eletrocardiograma que a gente tem, a primeira coisa que a gente avalia é o ritmo, todo eletrocardiograma, não adianta o ritmo. Então nós vamos ver aqui em D1 onda P positiva, em D2 positiva, também D3 a onda P, AVF onda P positiva e V1 onda bifásica, né? Então a fase positiva e a fase negativa é o que chamamos de onda P bifásica. Então o ritmo é sinusal. E a primeira coisa que a gente faz, e depois do ritmo, na análise do ritmo, é avaliar a frequência cardíaca. Vamos pegar aqui um RR regular, então a gente vai utilizar então a avaliação pegando aqui a frequência cardíaca pelo intervalo RR. Note que os intervalos RR são regulares. Nós temos uma regularidade, então podemos utilizar aquela regra de 300 dividido pelo número de quadrados grandes aqui entre os intervalos RR. Então, nós vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7,5 quadrados grandes. Então, 300 dividido por 7,5, 40 batimentos por minuto. Então, temos aqui uma bradicardia. Então, já levanta aqui os alertas para você que aqui nós temos uma bradicardia. Por isso que a primeira coisa que a gente faz, análise do ritmo e frequência cardíaca. Analisou o ritmo, é sinusal, procurou onda P, ela está na morfologia, na configuração sinusal, você vai falar então que esse aqui é um eletrocardiograma que tem um ritmo sinusal. Então, essa primeira parte, pessoal, é o que eu falo em eletrocardiografia sempre. A primeira parte do eletrocardiograma, ela é igual para todos. Então, você não erra quando faz a regra que eu mostro para vocês nos cursos. Então, análise do ritmo, eixos, medidas e análise. Então, é a regra do REMA. Né? Então eu explico isso tudo nos cursos que eu tenho, tanto na Editora Manoli, como os cursos da Hotmart aqui dentro do Apple Vision Pro. Se você gosta desse curso em termos assim de praticidade, vai no curso que está na Hotmart, no link da descrição. Mas se você quer um curso também aprofundado, nós temos dois tipos de cursos lá na Editora Manoli, que os links estão na descrição também, que é um curso básico e também o curso para cardiologistas, né, que é mais avançado. O que eu vou colocar aqui, ó? Em D1, o próximo passo é a avaliação do eixo cardíaco, né? Então, D1 aqui a gente tem positivo, negativo, AVF também quase positivo e negativo, e D2 nós temos positivo e negativo também. Considerando aqui é um eixo até muito difícil de determinar, porque a gente tem praticamente isodifásico em D1, isodifásico em AVF e D2. Então é um eixo assim que é quase impossível de calcular. Se eu considerar aqui que está mais positivo em D1, vamos lá para o eixo cardíaco. Eu acho que eu tenho uma apresentação aqui do eixo cardíaco. Só um momentinho aqui, vamos tentar achar no eixo cardíaco. Aqui, vou abrir para vocês. O eixo cardíaco, eu tenho aqui, ó, eixo cardíaco. Vamos lá. O eixo cardíaco é o seguinte, então nós temos lá que D1 é isodifásico, né? Então, deixa eu abrir a apresentação certinha. Então, nós temos que em D1 a gente tem uma diferença lá que é isodifásico. Considerando que é positivo em AVF, né, que ela é mais positiva, então a gente tem o AVF aqui, que é negativo, e o AVF aqui, que é positivo.
E quando o D1 ele é isodifásico, ela já está a perpendicular do eixo cardíaco, está a 90 graus o eixo cardíaco. Mas como eu falei, aquele eixo cardíaco lá, muito difícil, pode ter gente que está considerando ele a 90 graus isodifásico, está a 0 graus, ou tem gente que pode falar até que ele está isodifásico em D2, o eixo cardíaco, né? D2, que configuraria aqui um eixo que a gente olharia em AVL, né? Eu acredito que em AVL, eu não me lembro, mas eu acredito que ele estava negativo. Deixa eu ver. Então a gente vai voltar lá para o eletrocardiograma. Deixa eu ver onde que eu coloquei o eletrocardiograma. É esse aqui. E o AVL também isodifásico. Então é inacreditável. Esse eixo aqui é praticamente muito difícil, incalculável. Mas se eu considerar que aqui em AVF ele é positivo, deixa eu colocar aqui para vocês, ele é mais positivo em D1, considerar que ele é isodifásico, o eixo estaria em 90 graus. Então, eixo cardíaco, a segunda parte, né? Então temos ritmo, eixo cardíaco. Vamos para a parte de medidas. Deixa eu fechar essa janela. Medidas aqui, a gente tem que ver algumas coisas. Então, da medida a gente já sabe que a frequência cardíaca é de 40, mas as medidas principalmente são relacionadas à onda P, né? Então nós temos um ritmo de bradicardia, a gente vai medir o PR, e é aqui que você pode errar, né? Porque olha só, nós temos um PR aqui, mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma outra coisa. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui no eletrocardiograma? Nós temos um ritmo de bradicardia e temos ondas P aqui caindo dentro da onda T, que é dificílimo de ver nas outras derivações precordiais. Veja que em V4 ela está aqui, ó. Aqui ela está em AVR também, AVL também, e aqui em AVF. Veja só, olha só como ela está aqui em D3. Isso não é onda U. Você vê que a morfologia é bem idêntica da morfologia da onda P naquela derivação. Então nós temos aqui um componente que é a onda P, ela despolariza. Então aqui você vai entender pelo sistema de condução normal. Então aqui, ó, a onda P, ela despolariza lá no nó sinusal, ela chega no nó atrioventricular e depois ela despolariza nos ventrículos, fazendo o complexo QRS. Mas chega uma hora que ela não despolariza mais, ela não consegue mais despolarizar e faz o que a gente tem, o BAV de segundo grau. Esse é um BAV de segundo grau porque temos uma condução do átrio para o ventrículo e temos uma condução bloqueada, então duas ondas P para um complexo QRS, é o que chamamos de BAV 2 para 1. Você pode até falar que o ritmo é sinusal, que você conseguiu ver o ritmo sinusal e temos um bloqueio 2 para 1. Ah, Felipe, por que não é um bloqueio atrioventricular total? Bloqueio atrioventricular total, você já tem uma dissociação, nenhum complexo QRS, nenhuma onda P conduz fazendo um complexo QRS. Temos uma dissociação total do eletrocardiograma em relação à onda P com a relação com o complexo QRS. Entenderam essa parte? Então essa parte é muito interessante. Então o ritmo é sinusal e nós temos um BAV 2 para 1. E aí o que chama a atenção nas medidas, a gente vai ver a medida aqui do PR, vamos pegar aqui ó, onde começa, você vê que é um PR normal, nós temos um PR 200 milissegundos, e temos aqui o complexo QRS alargado, com essa morfologia aqui, ó, um Rzinho com Rzão, tá? E um complexo QRS alargado, empastamento em V6 e também empastamento em D1, né? O empastamento é essa lentificação, esse complexo que faz essa onda S aqui empastada. Isso é bem característico do bloqueio de ramo direito, como eu falo no curso básico lá, identificação dos bloqueios intraventriculares. Então a gente tem um paciente que tem dois bloqueios aqui, um bloqueio de ramo direito e um bloqueio atrioventricular. Um bloqueio da condução intraventricular e um bloqueio atrioventricular. São dois tipos de bloqueio. Esse eletro aqui, por exemplo, pode ser muito característico de uma pessoa que tem chagas, né? Ou então um bloqueio degenerativo, um bloqueio de ramo direito prévio que foi perdendo, piorando a condução atrioventricular. Então bate com o que a gente foi analisando, o ritmo, o eixo cardíaco, as medidas. Então as medidas a gente já vai ver que não tem condução atrioventricular 1 para 1, e o complexo, o intervalo QT, que eu não avaliei, mas a gente pega aqui no começo, aqui, ó,
dessa onda, então assim, no começo desse quadradinho aqui, está dentro de dois quadrados grandes. Então a gente vai fazer um QT sem estar corrigido, mas tem 400 milissegundos, um QT medido aqui para praticamente 410, 420 milissegundos. Cada quadrado grande vale 200 milissegundos. Então você observa que um eletrocardiograma desse traz muitas informações para a gente, mesmo você não sabendo muita coisa, não sabia o que era um BAV de 2 para 1, você sabe que esse eletrocardiograma ele não é normal. Temos uma bradicardia, um BAV de segundo grau 2 para 1 com bloqueio de ramo direito. Esse é o laudo desse eletrocardiograma. E aqui é a última parte onde a gente faz a análise do eletrocardiograma. Regra do REMA, ritmo, eixo, medidas e análise. Agora, gostaria de saber de você, ficou alguma dúvida? Você tem alguma dúvida em questão desse eletrocardiograma? Não deixe de comentar, curtir, inscreve no canal, que é muito importante você ter todas as notificações aí que nós estamos fazendo dos eletrocardiogramas aí e laudando, aprimorando aí o aprendizado para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante, né? Então, lembrando que o nosso coração, ele tem um sistema também elétrico, que a gente não consegue ver, mas além das estruturas, que não é só coronária, nós temos um sistema elétrico muito importante que as pessoas têm que saber também que ele se degenera e faz esse tipo de bloqueio atrioventricular, ok?